Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra. Olha aqui, ó, o livro Nosso Lar. Estamos analisando capítulo a capítulo esta obra portentosa que o Espírito André Luiz escreveu através do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos tratando do capítulo 40, capítulo muito importante, porque vai trazer uma informação extremamente relevante para a nossa meditação. André Luiz está curioso para saber o que está se passando nas câmaras que guardam as mulheres. Alguma coisa, depois que o André começou a trabalhar na cidade Nosso Lar, no hospital, no parque hospitalar, fazia com que ele se sentisse interessado em aprender aquilo que estivesse ligado aos trabalhos na área dos pavilhões femininos. Aquela que você, eu tenho certeza, vai se lembrar, trazia a enfermeira Nemésia como responsável. André então procurou Narcisa e comentou com ela: olha, Narcisa, eu não sei o que me acontece, alguma coisa me faz chamar a atenção para aquela área do nosso pavilhão hospitalar. E a Narcisa disse: bom, André, para onde somos convocados, significa muitas vezes que ali está o aprendizado. Vou falar com a enfermeira Nemésia para pedir a ela autorização. Aí, André Luiz fica esperando, Narcisa vai falar com a Nemésia, e com isto, André Luiz recebe da Nemésia a autorização para ir visitar aquele pavilhão, aquela ala feminina. Narcisa vai com ele e, a partir do começo deste encontro com as necessidades das nossas irmãs, nós vamos entender por que o capítulo 40 leva este título: Quem semeia, colherá. Depois então que eles chegaram lá no pavilhão feminino e a Nemésia autorizou que Narcisa acompanhasse André Luiz, dizendo: olha, Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que você julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Então André diz: olha, minha amiga e eu comentávamos, enquanto andávamos por ali, a vaidade dos homens, sempre ligada aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, enquanto caminhávamos, quando atingimos o pavilhão 7. Ali localizavam-se algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a regular distância. Eu, diz André Luiz, estudava a fisionomia das doentes. André havia sido médico, não é? Na Terra, antes de desencarnar, estava acostumado a observar os doentes, a ver as suas atitudes, as suas reações. Então ele não perdeu o hábito, continuou observando. E, estudando a fisionomia das doentes, me impressionei quando fixei alguém que me despertou a mais viva atenção. Ora, quem será essa pessoa? Você costuma dizer assim, não é? Parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Eu não sei, não me é estranho, mas eu também não sei perguntar para ela de onde que ela é. Não sei. André encontrou alguém muito familiar. E daí? Aí ele começou a vasculhar na memória, começou a ir atrás do porquê, onde estava aquilo. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência diferente, original? Uma velhice que parecia prematura marcava o seu semblante, em cujos lábios pairava uma contração, um misto de ironia e resignação. Os olhos, apagados, enevoados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes,
localizei-a no meu passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Olha só, tantos anos, tantas décadas tinham se passado. Ele era rapaz ainda. E apesar disso, sua mente trouxe de volta as experiências que ele havia tido com Elisa. Então, este capítulo, Quem Semeia Colherá, capítulo 40 do livro Nosso Lar, diz respeito a todos nós. Todos nós temos lá no passado coisas que nós parecíamos não dar muita importância, porque já faz tanto tempo, ninguém mais se lembra. Mas a nossa consciência arquiva as informações. Essa era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz, que agora estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei-me, primeiramente, o dia em que ela, humilde, entrar em nossa casa levada por uma velha amiga de minha mãe, que apresentara as recomendações para o serviço doméstico. Minha mãe aceitou estas recomendações, admitindo-a para o trabalho no lar. No começo, olha só o André se lembrando, hein? No começo, aquele relacionamento de patrão, empregado, filho do patrão, né? Empregadinha, como muitos ainda chamam pessoas que vão servir porque precisam de trabalho. Dá para empregadinha lá, empregadinha faz, não é? No começo, o ritmo comum, aquela rotina, nada de extraordinário. Mas as coisas vão mudando, não é? Começa de um jeito, o tempo vai passando, e aquela rotina vai se transformando. André Luiz, nessa época, era jovem, rapaz, saindo da adolescência ou em trânsito pela adolescência. Elisa, uma mocinha, carente, sem ninguém, vindo de uma família necessitada, estava ali. Não é? Essa história você já ouviu, não ouviu? É muito comum em muitas e muitas e muitas famílias. Agora, quem semeia colherá. Você vai ver no próximo bloco como André Luiz tem que enfrentar o seu passado. Então, fique conosco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar, hoje tratando do capítulo 40, Quem Semeia Colherá. André, então, está agora encontrando o seu passado. Lá na ala feminina das câmaras de retificação, ele estará encontrando-se consigo mesmo. E você está vendo aqui na parte do fundo, na nossa TV, algumas imagens deste livro, inclusive desde os primeiros capítulos até o capítulo que estamos abordando, quando André se encontra com Elisa. E agora ele está lembrando de como a conheceu. Elisa foi contratada como empregada doméstica e no começo começou a trabalhar em casa, o ritmo era comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar, filho do patrão, e abusa da condição de servir que alguém tem que ostentar. Empregadinha. Elisa pareceu-me bastante leviana. E quando estava a sós comigo, falava sem escrúpulos, comentava certas aventuras da sua mocidade, coisa assim, apimentada, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. André, na adolescência, na efusividade dos seus hormônios, se sentindo, provocado por aquela jovem que parecia, assim, acostumada aos contatos íntimos. Se deixou levar.
Recordei o dia em que minha mãe me chamou para conselhos justos. André, diz a mãe, essa intimidade não ficava bem. Era razoável que nós dispensássemos a essa serva uma generosidade afetuosa, respeito, mas convinha pautar nossas relações com outro critério, um critério mais sadio. Liberdades demais, problemas demais, não é? E isto, a mãe de André Luiz falou com ele. Entretanto, atabalhadamente, sem dar muita importância, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Chegaram-nos finalmente, vamos dizer, não é? Na linguagem de hoje. E então, sob enorme angústia moral, Elisa abandonou mais tarde a nossa casa, sem coragem de me jogar no rosto qualquer acusação. O tempo passou, reduzindo aquele fato, em meu pensamento, a uma ocorrência fortuita da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. Na cabeça dele. À minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha ela? Ai, meu Deus! Naquele caso, eu não estava diante do Silveira. Você lembra no capítulo 35 aqui, olha, do livro Nosso Lar? 35, nós já falamos dele. Aquele homem que devia dinheiro para o pai do André Luiz, você está lembrado? No encontro singular, olha, ele encontra a Silveira que vem abraçá-lo. Naquele caso, André era corresponsável porque estimulara o pai a ser cruel, a não perdoar a dívida. Mas agora, eu não me defrontava com o Silveira, perto de quem eu pudera repartir o débito com o meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado de exumar aquelas reminiscências, de abrir aquele caixão de defunto e tirar de dentro os meus podres. Mas, como uma criança ansiosa, precisando de perdão pelas faltas cometidas, procurei quem? Quem? Narcisa. Ai, como é bom ter uma pessoa como Narcisa por perto. Sábia, experiente, compreensiva, amiga, que nos escuta, sem nos julgar, que também já passou pelas amarguras da existência, dos erros. Procurei por Narcisa, pedindo uma orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez eu nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio, importante, líder da comunidade, pedir a ele o que eu pedia para Narcisa, contar o que eu contava para Narcisa. E as elucidações que pedia a mãe de Lísias, Dona Laura, a quem eu confiava. E possivelmente outra seria a minha conduta naquele instante, se eu estivesse com Tobias ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei para a enfermeira, confiando mais do que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o choro, mas a certa altura de minha confissão penosa, minha amiga respondeu: André, não precisa continuar. Eu adivinho o final da sua história. Não se entregue a pensamentos destrutivos, meu filho. Conheço o seu martírio moral por experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que você reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. E então viu a minha indecisão e disse: não tema, André, aproxime-se dela, reconforte-a. Todos nós, meu irmão, nós nos encontramos no caminho com os frutos do bem ou do mal que nós semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho eu mesmo colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados, André, os devedores, que estão em condições de pagar. E percebendo a minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, disse: vá, mas não diga que você é você ainda. Faça isso depois de ajudá-la com êxito. Isso não vai ser difícil, porque ela não enxerga nada, ela é cega agora aqui no plano espiritual,
temporariamente. Pelas forças que a envolvem, eu percebo que ela tem a triste característica das mães que fracassaram e das mulheres de ninguém. Prostitutas, daquelas que abortam, daquelas que cometem as atitudes nocivas contra si e contra os outros. Esta era a condição de Elisa. Aproximamo-nos então. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Já fazia 3 meses que ela havia sido recolhida nas câmaras de retificação. E então eu quis me castigar diante da Narcisa, olhei para Elisa e falei: você pode contar a sua história, Elisa? Para que lembrar de coisas do passado? Ah, porque a gente sempre aprende com os nossos erros. E agora, no próximo bloco, você vai terminar o capítulo conhecendo da boca da Elisa a triste história que ela vai contar. Fique aí, hein? Olha só, epílogo, no próximo bloco. Até já. E então, curioso, não é? Curiosa? É, vai acompanhando com o seu livro. Você tem que ter o livro na mão para ir lendo. Olha que coisa interessante. A Elisa agora foi chamada por André a lembrar do passado. E ela disse: por que vamos lembrar de coisas tão tristes? E André, que desejava, não é? Espezinhar a si mesmo para aprender, respondeu a ela: olha, Elisa, as experiências dolorosas ensinam sempre. Então a infeliz, que apresentava uma profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem combinava ou fazia um esforço para trazer do passado as ideias, e disse: olha, minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Isso serve para hoje, hein? Olha, prestem atenção. A minha vida foi das mulheres doidivanas que trocam o pão abençoado do trabalho pela vida de ilusões afetivas, sexuais, aventureiras. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de um abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. Começa a contar a Elisa, hein? Olha lá, Elisa agora começa a falar do filho do comerciante. Era ele mesmo, o André Luiz, que estava ali. E ela não via porque estava cega. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação da minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos aqueles que amem a vida sadia, por mais faltosos que tenham sido. E então entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que terminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei, andei perdida há muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Eu estava comovidíssimo até as lágrimas, diz André. Então perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Então eu ouvi Elisa pronunciar o meu nome e o nome dos meus pais. E então arrumei coragem e disse: e você o odeia? Ela sorriu com tristeza e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma.
No meu caso, a culpa deve ser repartida entre nós. Não devo, portanto, recriminar a ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei a sua mão, sobre a qual, sem que ela pudesse, que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e de remorso. E disse-lhe: ouça, minha amiga, falei com uma forte emoção. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo daqui por diante. Ai, e a sua voz parece com a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora, não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será, aqui, minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos como mãe e repetiu: que Jesus o abençoe. Que capítulo lindo este! Que coisa triste e ao mesmo tempo confortadora. Os responsáveis pelas quedas são responsáveis por reerguer os que caíram. Os prazeres de 5 minutos se eternizam nas dores de décadas e não podem ser apagados da consciência daqueles que estiveram produzindo o sofrimento nos outros. Portanto, se você tem na consciência alguma dor, algum peso, algum equívoco, recorde de ir procurar, na medida em que você tem a consciência disto, reparar o mal, porque certamente nós seremos colocados diante das nossas vítimas. Nós teremos que devolver a elas, se não aquilo que um dia nós tomamos, mas ao menos o apoio, o amparo, a solidariedade daqui para frente. Você que odeia alguém que tomou a sua felicidade, você que se deixou levar pela emoção e feriu a felicidade de um outro, de uma outra pessoa, que destruiu um lar, que teve o seu lar destruído, não se preocupe com o mal. O mal acompanha aquele que o pratica, para onde ele for. O homem que conduz a sua vida pelo caminho do crime encontra uma cela e ali permanece inserido e recluso por alguns anos. Quando depois de cumprida a pena, ele sai. Mas quem erra perante a lei do universo carrega as grades da sua cela por onde for. Será sempre um culpado na própria consciência. Quem semeia, colherá. Mude a sua sementeira e não reclame da semente amarga que um dia pôs no caminho. Você se reerguerá, corrigindo o mal pelo bem. Coisa linda, não? Capítulo 40. Quanto ensinamento. O espírito da letra deseja, abraçando você, que você possa continuar a aprender com o livro Nosso Lar. Obrigado pelos seus e-mails, obrigado pela sua participação, pelo seu interesse. Estamos indo para o final do livro, hein? Semana que vem, capítulo 41. Contamos com o seu carinho. Muito obrigado e muita paz.